vou voltar um pouquinho aqui para poder pegar ali. Amém, irmãos? Então, veja bem, nós lemos aqui essa palavra de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25, onde o Senhor Jesus está falando, né, de uma parábola, onde realmente ele estava mostrando como que nós devemos amar o nosso próximo, né? Então, nesse texto aqui, como eu estava falando para você ali, Jesus só faltou desenhar ali quem que era o nosso próximo. Então, o que ele fez? Ele mostrou que alguém estava ferido, alguém foi assaltado, alguém foi roubado, e fala que deixaram o homem morto, deixaram o homem quase à morte, diz a Bíblia ali, né? O texto que nós lemos ali. E fala que passou 3 pessoas por aquele homem doente, enfermo ali, por causa daquele assalto, daquele roubo que houve ali. Fala que passou 3 pessoas. E o mais grave disso, irmãos, nessa passagem que eu li aqui, nós vamos reler de novo, esse texto aqui, o mais grave é que as 2 pessoas que passaram de largo e não deram atenção para aquela pessoa que estava com problema, eram pessoas que se diziam ser da fé. Eram pessoas, quer ver, ó, vamos ler aqui então. Onde é que está aqui? Vamos ler no 30 aqui. Diz assim, ó. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Versículo 31, olha o que eu falei para você. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Então, passou um sacerdote, viu o homem sofrendo ali com problema e fala que ele não deu bola, passou de largo, como se nem tivesse ninguém ali. Mas o mais grave disso aqui, irmãos, vocês viram quem é que passou? Ele foi um sacerdote, alguém que servia a Deus, alguém que servia no altar. Um sacerdote era um homem de Deus, era um homem que nem eu que estou pregando para vocês aqui. E aquele camarada passou de largo, né, e não ajudou aquele homem que estava sofrendo. Daí na sequência, veio outro que servia ao Senhor, aqui, quer ver no versículo 32. Semelhantemente, igualmente, um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Então passou mais um ali que era levita. O que é um levita, né? Levita é o que louva a Deus. Amém? Então passou um homem aqui, um levita aqui, e fala que o quê? Que ele passou de largo e não estendeu a mão para o necessitado. E na sequência, irmãos, aí passou um que não tinha nada a ver com Deus. Olha só, interessante. No versículo 33, né? Fala assim, ó, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais eu te indenizarei quando eu voltar. Aí no 36, Jesus perguntou: qual desses 3 te pareceu ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse: vai, procede tu igual modo. Faz a mesma coisa que ele fez. Amém, irmãos? Então veja bem, ó, nós falamos antes ali, irmãos, que nos últimos dias o amor vai se esfriar de quase todos. O amor vai se esfriar de quase todos. Não vou citar o nome, mas essa semana, ontem, acho que foi, eu abri aparece ali, eu tenho o Correio do Povo, o jornal Correio do Povo no Instagram, e aí apareceu ali uma mensagem ali, com a foto de um político,
E aí falava que esse político ele estava doente, que ele ia ter que se tratar e tal e tal. E aí eu abri para ver os comentários das pessoas. A maioria estava desejando a morte do homem. E aí me lembrei dessa palavra aqui, nos últimos tempos, o amor se esfriará de quase todos. Então aqui o Senhor Jesus deu a direção para nós nessa palavra, está dando a direção para nós nessa noite aqui. Que o nosso próximo, então, é aquela pessoa que nós viemos com dificuldade, com desafio, é para nós estender a nossa mão a essa pessoa. Porque daí ele perguntou aqui no final, né, ele falou assim, ó, no versículo 36, qual desses três te pareceu ter sido o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai e procede tu de igual modo. Então ali, nem o sacerdote, nem o levita, né, fizeram aquilo que realmente teria que fazer, que é amar o próximo como a si mesmo. Amém, irmãos? Então, olha só, e Jesus falou isso aqui, irmãos, Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E veja bem, a Bíblia diz, irmãos, que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele aqui nessa terra morrer por nós na cruz. Então, olha só, é esse amor que Deus é esse amor que Jesus está mostrando para nós, ó. Deus amou alguém que realmente eram pessoas pecadoras, pessoas que só faziam o que não agradava a Deus, que era eu e você. Nós só fazíamos coisa errada. E quando hoje fizemos ainda, Ele nos perdoa. Então nós só fazíamos coisa errada. Jesus morreu na cruz vendo eu fazendo as coisas erradas, vendo você fazendo as coisas erradas. Ele morreu na cruz por amor de nós. Ele não questionou nós. Né? Às vezes a gente vai ajudar alguém, fica questionando porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. Né? Nós temos é que ajudar, não importa o que a pessoa fez ou deixou de fazer, ou o que está fazendo. Ontem, eu estava em Santo Antônio, quinta-feira nós tínhamos o culto lá, chegou um camarada lá, o seu Bernardo estava lá e a Dona Maria, chegou um camarada lá pedindo um dinheiro para nós. Ele ficou com o carro empenhado, sem gasolina, senhor de idade já, um Fiatzinho vermelho, ele estava com 5 pila na mãozinha, passei em todas as casas aí, ninguém me ajudou, e eu não tenho dinheiro, eu vim na casa da minha filha, e eu não tenho dinheiro, e eu sou da igreja, vou na Assembleia de Deus, e tal. E daí, mas também se tu não acredita em mim, ele falou, se tu não acreditar em mim, não precisa me dar. Daí eu disse, não, independente se eu fosse na Assembleia de Deus ou não, e se eu estivesse precisando, eu ia ajudar o senhor. Independente se eu fosse da Assembleia, eu fosse da macumba, de qualquer coisa, eu ia ajudar o senhor. Aí peguei um dinheiro, dei para ele lá, depois ele passou com o galãozinho lá na mão, lá. Foi lá botar gasolina, depois não vi mais ele. Então, irmãos, é interessante essa palavra aqui, porque hoje às vezes tem pessoas do nosso lado precisando de uma mão estendida e a gente faz vista grossa. Né? A gente podendo ajudar alguém, isso vai agradar a Deus. Irmãos, eu já contei aqui na igreja, vou contar uma experiência que eu tive aqui, rapidinho aqui, não para me gavar. Ali Deus permitiu aquilo e para mim poder ver a importância de a gente ajudar alguém. Chegou 2 camaradas lá, eu morava em Parobé, 2 camaradas lá na minha casa, eu tinha ido para a igreja. Chegou 2 camaradas, eles não eram brasileiros, não tinham documento, um calorão, um solão velho estourado, e eles com os guarda-chuva velho na mão, querendo arrumar guarda-chuva, perguntando se não tinha guarda-chuva, para eles arrumar, porque eles queriam ganhar um troco para comer, né, porque eles não tinham nem o que comer, estavam andando na rua. E aí, cara, eu não tenho isso daí. Mas aconteceu uma coisa interessante. O próprio Deus me tocou ali. Para mim, eu falei para eles assim, vocês devem estar com fome, né? Eles, com certeza. Eu fui lá no mercado, irmãos, comprei pão. Eu não estou falando isso para me gloriar, só para mostrar para vocês o final da coisa aqui. Fui lá, comprei um pão, um refrigerante, uma mortondela lá e dei para eles. Eles comeram bastante e tal. Agora nós vamos conversar um pouco. Conversei, um era desviado, oremos pelos dois. Daí não teve lugar para pousar. E aí, como eu trabalhava na Zaleia de noite, né? E aí também não ia deixar eles lá na minha casa, porque eu não conhecia eles. Mas, né, eu falei com meu pai tinha uma sala lá na frente da casa dele, na frente da casa tem uma sala comercial, uma sala pequena, mas estava sobrando aquela sala, eu fui lá e falei com o pai, esses camaradas não podem pousar aqui. Meu pai de bom coração foi lá, arrumou um colchão, botou eles pousar lá naquela salinha dele. Tá?
Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Depois que passou tudo isso, me deu, irmãos, uma paz tão grande que eu não sei explicar para vocês. Uma coisa tão boa, tão boa. Me deu uma coisa tão boa de eu ter ajudado aqueles homens. Mas não, eu estou falando isso não para mostrar para você que eu sou bom, porque Deus impulsionou eu ajudar eles, mostrando como faz bem para a gente ajudar o próximo. Eu senti uma paz, uma coisa tão boa. E na verdade ali estava o Espírito Santo de Deus me mostrando a importância então de nós olhar para aquela pessoa que tem uma necessidade. Amém, irmãos? Então tem coisas às vezes que não está no nosso alcance de ajudar alguém, né? Tem coisas que às vezes fogem do nosso alcance, mas a gente podendo ajudar, a gente tem que estender a mão para o nosso próximo. Porque Jesus, irmãos, Jesus ele morreu na cruz, como eu falei antes, ele não questionou o que tu fez, o que eu fiz, não questionou. Não, eu vou morrer pelo Jair, né? Ele não perguntou se o Jair estava lá na prostituição, se o Jair estava roubando, com droga, matando, não perguntou isso. Eu vou morrer por ele. Se ele me aceitar, né, ele vai ter uma vida melhor aqui nessa terra e depois vai herdar a vida eterna, que é o mais importante. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo, ele deu exemplo, por isso que ele falou isso aqui. Ele deu exemplo de amor. Fala que Jesus ia por toda parte fazendo o bem. Então Jesus fazia o bem. E às vezes, irmãos, às vezes a gente endurece o nosso coração, né? Às vezes a gente vê alguém com necessidade, às vezes a gente acaba não estendendo a mão para aquela pessoa. Às vezes a gente endurece o nosso coração. Né? Então é importante a gente ter uma visão diferente, porque o que está dizendo ali, irmãos? Que nos últimos tempos, nos últimos dias, vamos abrir lá em Mateus 24? Acho que é Mateus 24, vamos lá. É Mateus 24, 12. É só voltar um pouquinho para trás, né? Você está em Lucas, né? Vou voltar um pouquinho para trás aí. Mateus 24, capítulo 12. Amém? Nesse mesmo dia, irmãos, que eu estou lá na igreja, agora quinta-feira, estou lá, eu e o Nenê lá na frente da igreja, veio esse camarada da gasolina. Daqui a pouco eu vi um estouro, mas um estouro. Olhei para o lado assim, o meu carro se balançando todo, digo, bateu. Você botou essa porta para dentro, pelo barulho que deu, né? Deu um barulho muito forte. Aí, vou ver o que é. Daí tinha um rapaz saindo de carro lá, o rapaz foi dar uma ré, bateu na minha porta, do lado do motorista ali. Mas foi pouca coisa, só entrou um pouquinho para dentro assim. E o rapaz apavorado. E aí eu falei para ele, não, cara, fica tranquilo. Isso aí acontece. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Né? E aí eu falei para ele, outro dia eu fui fazer uma manobra lá no centro, bati num gol. Então isso aí acontece, fica tranquilo. Daí veio a sogra, não sei se é sogra dele ou o que é dele, lá chegou a senhora, que ele estava na frente lá da igreja. Na casa de uma senhora, ela chegou lá, apavorada, digo, não, isso aí acontece, fica tranquilo, isso aí acontece, nós temos no trânsito, vai acontecer. Então, né, se fosse no outro tempo, talvez ia brigar com o rapaz. Então nós temos que, né, procurar melhorar a cada dia, né, irmãos? Para que nós possamos, né, expressar o amor de Deus na vida das pessoas. Né? Então, um ato nosso, às vezes, numa situação dessa, vai trazer paz na outra pessoa lá que daqui a pouco está apavorada. E eu sei que não é bom, né? Não é bom alguém bater no teu carro, porque como tu vai pintar uma porta daquele carro, já não vai ficar mais igual. Vai vender o carro, vão ver que o carro foi batido. Foi pouquinho, foi, mas já vai aparecer, né? Mas brigar não vai resolver, tem que resolver o problema, né? Amém, irmãos? Até o rapaz era conhecido nosso, até eu falei para o Deoclésio, conhecido nosso aí. Amém? Você achou lá então Mateus 24, 12. Diz assim, irmãos, o texto, ó. Olha só que palavra boa essa aqui, ó. Fala assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, ali fala que o pecado vai se multiplicar, né? E hoje está aí, você vê, né? O pecado se multiplicou, né? Cada dia mais. E aqui fala que o amor ia se esfriar de quase todos. Então, que o amor não venha se esfriar do nosso coração que servimos a Deus, né? Procurar nós melhorar e procurar fazer o melhor para aquela pessoa que tem uma necessidade. Amém, irmãos? No outro dia nós passamos aqui no
no Monjolo de noite, um cara lá de Porto Alegre, coitado do cara, desesperado lá. Acho que o José estava junto com nós aquele dia até. E ninguém queria parar para ele, até porque as coisas estão difíceis, né? A pessoa tem medo, na verdade. Daqui a pouco ali já não foi por falta de amor, foi até por medo, né? Que o pessoal não parava para ajudar o homem. Mas digo, mas não é preciso, vamos parar aqui. Paremos. E aí o homem não sabia nem trocar um pneu, tio. Aí troquei o pneu pro homem lá. E ele ficou alegre, ficou agradecido com nós lá. E aí ele falou que estava, de vez em quando ele vai na igreja e tal. Conversamos com ele lá. E então, sempre quando a gente puder, irmãos, a gente tem que estender a mão. Porque podia ser nós que estivéssemos naquela situação. Ama o teu próximo como a ti. Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. A gente vai sentir, né, a dor, né? Bom, se fosse eu que tivesse empenhado que chegasse alguém, eu ia gostar, né? Então, vou fazer isso. Amém, irmãos? É uma palavra muito simples nessa noite, mas é uma palavra muito importante, porque todo dia a gente se depara com pessoas que estão com problemas, que estão com dificuldades, né? E às vezes nem é problema material nem nada, às vezes uma palavra que nós falamos para a pessoa já ajuda a pessoa. Né? Tem pessoas que estão desanimadas, a gente, não, dá uma palavra para essa pessoa para Deus levantar a fé dela, levantar a vida dela. Amém? Então, essa palavra aqui, hoje eu estava aqui à tarde ali orando, irmãos, e eu até tinha pego outra palavra para pregar aqui, daí fui tentar baixar ali uma palavra, um texto ali que não conseguia, aí peguei, desisti, digo, não, comecei a folhear a Bíblia, e aí veio essa palavra aqui, que nos últimos tempos o amor de muitos vai se esfriar, que não seja meu e nem o teu. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando nós fizemos o bem, como eu falei antes, nós vamos ser favorecidos. Isso vai agradar a Deus, porque foi Deus que mandou amar o próximo. Né? Foi Deus que mandou nós fazer o bem para as pessoas. Isso agrada a Deus. Tanto é que eu tive essa prova. Naquela dia que eu ajudei aqueles homens lá, eu senti uma coisa muito boa. Coisa que eu nunca tinha sentido antes, uma paz, uma coisa boa mesmo. E por quê? Porque aquilo ali agradou a Deus. Então o Espírito de Deus veio sobre mim, né? Me mostrando, né? Me trazendo paz no meu coração, mostrando como é bom a gente ajudar aquela pessoa que tem uma necessidade. Amém? Foi pouco, né? Pelo problema que eles tinham ali, irmãos, aquele problema que aqueles homens tinham ali era muito grande. Eles eram fora, eles não eram do Brasil aqui. Sem documentos, sem dinheiro. Então o problema deles era maior ainda, né? Mas o mínimo que eu pude fazer foi aquilo ali, já agradou a Deus. Né? Bom se eu pudesse resolver o problema deles, né? Mas só aquele coisinha mínima que foi feita ali, já agradou a Deus, né? Que realmente Deus, a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não tem prazer na destruição das pessoas. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. Deus ama todos, Ele morreu por todos. Hoje a gente vê alguém sofrendo lá, né? Alguém lá nas drogas, na prostituição, né? Às vezes a gente até julga, né? Desculpa, irmão. Em vez de a gente julgar, é para a gente orar por eles. Às vezes Deus está mostrando para nós um problema que a pessoa tem, não para julgar ou falar dela, mas para orar por ela. Às vezes Deus está mostrando isso para nós, porque a oração do justo, ela tem um poder grande. Então Deus mostra para mim e para você, para a gente poder orar, interceder, para que um dia ela também alcance a salvação, para que um dia também ela venha sair daquela situação difícil que ela está. Amém, irmãos? Essa palavra aqui foi muito boa, né? Porque é uma coisa que no dia a dia da gente a gente se depara com isso, né? Eu me deparo, você se depara, né? Então essa palavra aqui veio para nos ajudar a ser melhor, né? E com certeza nós, aplicando ela, a presença de Deus vai crescer sobre nós e nós vamos favorecer outras pessoas que estão necessitadas. Amém? Então hoje eu vou deixar aqui essa palavra para os irmãos. Eu creio que Deus falou com cada um de nós aqui, né? Para nós, a cada dia procurar fazer aquilo que a palavra diz, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então o nosso próximo é como falei antes, é aquele que está lá, aquele que a gente se encontra no dia a dia. Esse é o nosso próximo. Amém, irmãos? Não tem óleo aí? Está lá no carro, acho. Deixa. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração aqui, irmãos, e vamos pedir para que a presença de Deus venha sobre nós, né? E pedir para que Deus venha colocar esse amor no nosso coração pelas pessoas, pelas almas. Amém? Porque às vezes a gente vem na igreja, a gente é de Jesus, mas às vezes a gente peca nesse mandamento aí. A gente às vezes honra Deus, busca Deus, faz a vontade de Deus, mas está pecando nessa área aí, que é amar o nosso próximo. Amém? A gente vê tanta coisa, irmãos, assim,
E às vezes muita injustiça também a gente vê, né? E aí a gente, essa semana agora e a Márcia, semana passada, vimos uma injustiça aí muito grande. A gente fica condoído com isso, porque a gente sabe que não é aquilo que as pessoas estão falando. E aí é coisa braba, né? Mas a gente tem que orar, né? Orar porque Deus, Ele é grande para agir e fortalecer e abençoar as pessoas, amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, para nós fazer uma oração. Então, agradecer aqui as pessoas que estão nos visitando aí, vocês são bem-vindos aí, brigadão. Né? A filha da falecida Nilza, né, mora lá em Novo Hamburgo, né? Amém? Seja bem-vindo aí, tá? A hora que vir para aí, né? Agora em seguida você vai estar aí, né? Então, parece isso, olha, bem-vindo aí, tá bom? O Cristianão e a família dele aí são bem-vindos aí, amém? Irmãos, então nós vamos, o seu Zé, né, do Processo, que está sempre com nós aqui, Deus abençoe, amém? O seu Zé é uma benção, Deus fez uma obra grande na vida desse homem aqui, né? Vai se batizar amanhã, né, seu Zé? Glória a Deus, Deus é bom, amém? Olha só, então nós vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração aqui, e pode ter certeza que você vai sair daqui melhor que você entrou, que a presença de Deus vai crescer sobre você, amém? Então você fala comigo assim, ó, fecha os teus olhos, fala comigo assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico a Ti e eu Te agradeço por essa palavra aqui nessa noite. Jesus, quero Te pedir aqui perdão de todos os pecados que eu cometi. Jesus, toda vez que eu endureci o meu coração, vendo alguém com necessidade e não estendi a mão, eu quero que o Senhor me perdoe e me lave com o Teu sangue e que o Senhor venha colocar dentro de mim a Tua presença e o amor pelas pessoas que têm necessidades. Jesus, que a Tua presença ela venha me renovar, me fortalecer aqui nessa noite. Eu glorifico o Teu nome e eu Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só, irmãos, nós vamos permanecer com nossos olhos fechados e nós vamos fazer aqui uma oração agora e você pode falar com Jesus aí, amém? Nunca esqueça que o Senhor Jesus, Ele está aqui no nosso meio, está atento à oração que você vai fazer aqui, amém? Pessoa que está nos assistindo da mesma forma. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na mesma fé nessa noite. Nós estamos aqui, meu Pai, no mesmo espírito com essa pessoa que está aqui nesse local, que está nos assistindo pelo Facebook. Meu Pai, nós acabamos de reconhecer aqui, Senhor, as nossas deficiências, os nossos erros, os nossos pecados. Talvez essa pessoa, Pai, ainda está orando, está falando contigo de coisas que ela tem que acertar contigo, Pai. Faz ela livre de toda e qualquer acusação do inimigo diante de Deus de Ti. O Senhor mesmo declarou, meu Pai, que quando alguém confessa os erros cometidos, o Senhor é justo e é fiel para perdoar. Então faz todos livres aqui nessa noite, Pai. Esses espíritos, Deus, acusadores, são amarrados aqui nessa noite. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Vai embora todo espírito acusador. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui nessa noite. Livre de toda acusação. Ah, meu Pai, quando nós passamos a ser livres, Senhor, de toda amarra, de toda atadura, sobra espaço para a Tua presença, sobra espaço para o Teu Espírito Santo agir. Então, nessa noite, meu Pai, nós Te invocamos para que cresça a Tua presença sobre esse ambiente,
Que haja liberdade aqui em casa para essa pessoa falar contigo agora, Pai. Que haja liberdade para ela expor diante de Ti as suas dificuldades, os seus desafios. Talvez essa pessoa tenha a agradecer, que o Senhor venha ouvir também, Pai, essa gratidão dela a Ti. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós Te pedimos. Eu compro, Pai, a briga de todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo pelo Facebook. O Senhor declarou, Pai, que nós temos autoridade contra as forças do mal. Então, todos os demônios, do maior ao menor, que têm se levantado contra a vida dessa pessoa, seja a força do inferno que for, eu compro a briga dessa pessoa, eu amarro você, demônio, do maior ao menor, e no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que você solte essa pessoa agora. Sai! Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito gerador de angústia na alma, de ansiedade, de medo, todo mal na alma dessa pessoa, eu amarro você, demônio. Eu arranco você da alma dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu ordeno que você soltem a alma dela agora. Sai! Vai embora daí com essa ansiedade, sai daí com essa angústia, com esse medo, com esse mal-estar. Vai embora aí da alma dela agora, vai saindo. Meu Pai, toda e qualquer resistência que possa haver, queima 70 vezes 7. Queima e queima todo mal que queira resistir. Em nome de Jesus Cristo, vai arrancando, meu Pai, todo o mal da alma. Faz a alma dessa pessoa aqui livre, Pai, de toda e qualquer atadura, de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer amargura, ressentimento. Arranca todo o mal, Deus, da alma. Faz a alma de todos livres aqui nessa noite, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Toda aquela visitação na madrugada, Senhor. Todo aquele demônio que tem perturbado a vida dessa pessoa, não tem deixado ela dormir bem à noite, tem trazido a insônia, o pesadelo, o medo, a perturbação na madrugada. Eu compro a briga dessa pessoa, eu amarro vocês, demônios, perturbadores da madrugada. E no nome do Senhor Jesus eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Vão embora daí agora, soltem a alma dela agora. Todo o demônio, Pai, que foi pago, todo o trabalho feito para destruir a vida profissional, a vida sentimental, para destruir o lar dessa pessoa, a vida financeira, a saúde. Eu amarro vocês, demônios. Seja a força do inferno que for, vocês são amarrados aqui nessa noite. É desfeito todo o encantamento. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Vão embora, saiam do caminho dela agora. Toda enfermidade, do alto da cabeça aos pés, eu amarro esses espíritos de enfermidades, esses espíritos familiares são amarrados. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai! Vão embora, saiam daí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nada impede mais o Teu mover na vida dessa pessoa. A nossa oração nesse dia, Pai, é para que a Tua presença, para que o Teu Espírito Santo, ele viesse sobre todos que estivessem na reunião aqui em casa. Então venha a Tua presença, Pai. Venha o Teu Espírito Santo nessa noite sobre todos. Nós queremos a Tua presença em nós. O Senhor é bem-vindo. O Senhor é bem-vindo na minha vida e creio que o Senhor também é bem-vindo na vida dessa pessoa que está aqui, porque ela veio te buscar. Então eu te peço, Pai, enche ela com a Tua presença. Renova, Pai, a fé dessa pessoa, Senhor. Renova a fé, dá um ânimo novo aqui nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha colocar amor, Pai, nos nossos corações ainda mais aqui nessa noite. Que Teu Espírito Santo, ele venha renovar cada vida aqui, meu Pai. Porque a Tua presença em nós, ela faz a diferença. Então vem ainda mais a Tua presença. Vem, Espírito Santo, nós cantamos, nós te invocamos, pedindo a Tua presença aqui, meu Senhor.
Então vem, Espírito Santo. Nós cantamos de coração aqui, pedindo a tua presença em nós. Então vem sobre cada vida, Espírito Santo. Toma o ser de todos, abençoa todos. Traz o entendimento que essa pessoa precisa, Espírito Santo. Dá força para essa pessoa estar na tua presença a cada dia. Dá força para cada um de nós estarmos diante de ti, Espírito Santo. Mas nessa noite nós queremos sair daqui renovados. Nós queremos sair daqui fortalecidos, abençoados, com a tua presença, com a tua paz no nosso ser. Então invade o ser de todos aqui, meu Senhor. Passa sobre todos aqui nessa noite. E abençoa todos em todas as áreas. Não só aqui, Espírito Santo, venha essa tua presença, mas que essa presença venha sobre cada dia dessa nova semana. Que a tua presença, Pai, venha sobre cada dia da nova semana dessa pessoa.